Surgido num contexto revolucionista, pois no século XIX a Europa passava por grandes mudanças como a ascensão do capitalismo e a Revolução Industrial, o impressionismo pode ser citado como a primeira grande revolução estética que aconteceu desde a Renascença. Tal fato se dá, principalmente, pela presença do anticademicismo, que rejeita os temas históricos e traz a ascensão formalista, onde a temática perde a relevância e os temas antiacadêmicos, como natureza morta, paisagens e retratos, ganham destaque. Nele, o realismo óptico ganha espaço, tratando a pintura como um registro da experiência da luz. As cores dos objetos estão sempre sob a influência da claridade, ou seja, são as cores que eles adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento. Justamente por buscarem o registro momentâneo daquele objeto, os pintores impressionistas criavam quadros a partir de uma nova técnica, com pinceladas curtas, cortadas e irregulares, o que as tornavam mais aparentes. Além disso, também trabalhavam com a matéria volátil, ou seja, as figuras eram retratadas sem contornos. Um barco, por exemplo, não tinha contornos nítidos, e no caso de uma paisagem, a linha do horizonte que separa o céu do lago também não existia. Além disso, os impressionistas usavam a lei das cores complementares para reproduzir de forma mais realista o jogo de contraste de luz e sombra. Essas cores não podiam ser obtidas pela mistura na paleta do pintor, e sim dissociadas nos quadros com pequenas pinceladas, deixando de ser uma mistura técnica de cores e sim uma mistura ótica. Dentre os grandes pintores dessa época, podemos destacar Claude Monet, o principal e mais dedicado representante do movimento e autor do quadro Impressão, Sol Nascente, de 1872, obra que deu origem ao termo impressionismo. Além de Monet, também temos como grandes expoentes desse período Camille Pissarro, um dos pintores que ajudaram a criar o impressionismo e o único que participou de 8 exposições feitas pelo grupo fundador do movimento, Pierre-Auguste Renoir, que se destacou pelo uso de cores fortes e brilhantes, texturas e linhas harmônicas. Edgar Degas, que é conhecido por retratar bailarinas, mulheres, concertos e óperas, além de utilizar elementos do realismo e do renascimento italiano, bem como o modernismo, em sua última fase. E Edouard Manet, que se destacou por preferir os jogos de luz e sombra em suas pinturas. O pós-impressionismo foi um movimento que surgiu no fim do século XIX, quando os artistas se depararam com uma insatisfação dupla. Eles não estavam interessados em voltar ao padrão acadêmico e não estavam satisfeitos com o impressionismo. Sendo assim, passaram a buscar propostas mais sólidas e optaram pelo caminho formalista, que trazia solidez e perenidade, e também pelo caminho da expressão de emoções pela cor e pela luz. Dentro desse contexto, diversas tendências foram surgindo nas obras de figuras centrais do pós-impressionismo. Os principais pintores desse movimento foram Vincent van Gogh, que tinha como característica a relação entre as tendências impressionistas com aspirações modernistas, Paul Cézanne, cuja característica mais marcante era o uso de formas geométricas para representar a natureza de forma simples e sólida, Paul Gauguin, que usava cores vivas e contornos marcantes e bem definidos para expor uma representação simbólica e alegórica da natureza, além de retratar imagens exóticas e místicas, com presença de visões idealizadas, e por fim, Georges Seurat, que acaba com a efemeridade das obras e passa a utilizar a técnica do divisionismo, ou pontilhismo, para retratar a realidade com o máximo de luminosidade, realidade de cores e brilho. O pós-impressionismo é considerado por muitos uma extensão ou desenvolvimento maior da parte mais intelectual da escola impressionista. Mesmo que tenham criado uma nova tendência, muitos artistas que fizeram parte deste movimento também fizeram parte do estilo anterior, o impressionismo. Em resumo, estes artistas buscavam um novo estilo determinado por novos conceitos e formas, intensificado pela composição da luz e da cor. O movimento impressionista nunca foi homogêneo e tampouco foram homogêneas as reações a ele. Talvez, justamente por isso, tanto ele quanto o pós-impressionismo ganharam força e foram de suma importância para que as manifestações artísticas seguintes se distanciassem mais dos padrões acadêmicos anteriores e influenciassem todos os cantos do mundo, como no Brasil,
onde vemos as diversas influências artísticas nas obras de Anita Malfatti e nos Estados Unidos, nas obras de Stuart Davis.